Olá pessoal, eu sou Felipe Alencar, repórter do Esquerda Online e sou da UFABC e trabalho com pesquisas na USP. Nós estamos hoje aqui fazendo essa transmissão, essa gravação pelo Esquerda Online e pelo Radar Internacional. Estamos hoje aqui com Ariel Goldenstein, que é professor da Universidade de Buenos Aires e ele é pesquisador do Conselho Nacional de Investigações Científicas e Técnicas, o CONICET, da Argentina. Ariel, muito obrigado por conceder essa entrevista aqui a nós. Bom, muito obrigado, Felipe, pelo convite. O Ariel Goldenstein, ele tem algumas obras que são muito interessantes para a gente entender essa relação da extrema-direita na Argentina, aqui no Brasil. O Ariel, ele publicou o livro Poder Evangélico, Como os Grupos Religiosos Estão Loteando a Política na América Latina. O livro Bolsonaro, que é uma análise da direita aqui no Brasil. E o livro mais recente do Ariel Goldenstein é A Reconquista Autoritária, Como a Direita Global Ameaça a Democracia na América Latina. O Ariel ele tem se dedicado nessa análise sociológica, histórica, do papel que a extrema-direita tem tido na política nacional e internacional. Nós estamos passando por um momento na Argentina bastante complexo. Vocês parece que estão, lamentavelmente, editando uma experiência histórica trágica que nós tivemos aqui no Brasil, que foi com a extrema-direita, com o bolsonarismo nos últimos 4 anos. E por isso que nós queremos partilhar um pouco dessa experiência hoje, aprender com você, conversar com você. E eu queria primeiro saber se você pode, por favor, fazer uma análise do âmbito da situação econômica, social da Argentina, se a crise de hoje ela guarda alguma relação com a crise vivida lá no país no final do século passado, no final dos anos 90 e o início dos anos 2000. Bom, hoje a Argentina está, como você falou, Felipe, numa crise muito grande, numa crise que é econômica, é social, é política, que é o caldo precisamente do crescimento dessa extrema-direita. A gente tem 150% de inflação anual, e as duas coalições políticas que governaram nos últimos anos estão seriamente questionadas pela população. O Macri, que é Juntos pela Mudança, que ele governou 4 anos, tomou um empréstimo muito grande do Fundo Monetário Internacional, que está asfixiando a economia, como o presidente Lula falou mesmo, que ele falou que o FMI está asfixiando a economia argentina. E terminou seu governo, seu mandato com uma impopularidade. E o Alberto Fernandes, que é o atual presidente, ele teve uma briga muito forte pelo poder aí dentro da coalição de centro-esquerda peronista com a Cristina. Eles brigaram muito, cada ministério ficou lotado assim, tipo, uma pessoa do Alberto Fernandes, outra pessoa da Cristina. Então, isso gerou uma paralisia na gestão dos ministérios, que foi muito improdutiva para o governo. E também tive a pandemia, tive a crise econômica. Na pandemia, aí começou a surgir mais fortemente a figura do Milei, porque tive muitos influencers da extrema-direita que começaram a falar: a pandemia nossa foi diferente da pandemia no Brasil, porque o Estado tentou que as pessoas fiquem na sua casa. Tive muitas restrições para a circulação das pessoas, mas aí esses influencers da extrema-direita começaram a falar de que tinha restrições para a liberdade, que a liberdade estava sendo perseguida e tudo mais, e isso gerou na juventude, especialmente, que é o grande núcleo de apoio do Milei, essa ideia de que ele estava defendendo a liberdade contra uma casta política. Ele usa muito essa expressão, que vem da Espanha, do partido da esquerda Podemos. Ele se apropriou disso, de uma apropriação da extrema-direita de uma coisa da esquerda. E ele fala que a culpa de todos os males que tem a Argentina é culpa de uma casta. E na verdade a gente tem
a maioria da população tem muita frustração na Argentina pela falta de resultados econômicos, políticos, sociais, e a população tem um grande desejo de castigo para alguém. E o Milei diz que é a classe política e o Estado os principais responsáveis da crise, e a gente acredita, uma parte importante da população acredita nessa fala, e isso é parte do problema que nós temos hoje também. E com relação à gestão política e econômica do atual governo argentino, qual que é a sua opinião? E sobretudo em relação aos acordos firmados entre a Argentina e o FMI? Bom, esses acordos entre a Argentina e o FMI começaram no governo Macri, que eu acho que esses acordos colocaram numa situação muito difícil a Argentina. O mesmo ontem na USP foi uma conferência, uma palestra do ex-ministro da Fazenda da Argentina. Eu vi isso, eu assisti. E o Stiglitz, que é o Prêmio Nobel da Economia. Eles mostraram justamente como subiu as taxas de juros do FMI nos últimos anos. Então, essa situação, pelos empréstimos, essa situação gerou que a Argentina esteja cada vez mais complicada no pago da deuda externa, entendeu? E isso gerou uma condição muito difícil para o governo na economia, que está colocando uma restrição muito grande para a ação política, além da pandemia, que também foi muito difícil na economia argentina. Mas também o governo do Alberto, ele estava pedindo para as pessoas ficarem em casa, e ficou registrado um evento onde ele estava fazendo uma festa aí na presidência, na Quinta da Presidência, no lugar. Isso gerou muito mal-estar na população. Não tanto pelo fato de que, eu acho, pelo fato em si, de que isso seja um crime, mas pelo fato de que você estava pedindo um sacrifício muito grande para a população e você estava fazendo uma coisa muito diferente. Então, nesse momento de grande sacrifício que você estava pedindo, você estava fazendo uma festa. Então, e também tive o processo de vacinação BIP na Argentina, que aqueles que estavam ligados ao governo foram vacinados primeiro. Então, essas duas coisas geraram esse sentimento de todos são a mesma coisa, todos os políticos são iguais, todos são corruptos. E o Milei se angariou, se subiu nessa ola para fazer sua política, e teve sucesso, porque o cara é carismático, tem essa capacidade de interpelar a população. A gente conversava fora daqui que ele foi parte de uma banda de rock, então roqueiro frustrado, um músico frustrado. Ele usa muito essa dimensão performática no ato dele. Ele tem esse grito que viva a liberdade, caralho, sei lá. E os jovens gostam muito disso, porque ele aparece com um cara rebelde, assim, contra o sistema. Na verdade, ele é aliado dos grandes empresários, do sistema, precisamente, do Wall Street, dos inversores, tudo mais. Mas ele aparece como um rebelde, assim, um cara contra o sistema, e isso é parte da sua eficácia política, né? E ainda com relação nesse tema da relação política e econômica da Argentina, teve a recente entrada do país nos BRICS. O que você considera sobre a integração da Argentina aos BRICS? Bom, eu acho que é uma boa oportunidade, porque tem essa briga Estados Unidos com a China, e isso abre possibilidades para que os países latino-americanos façam uma política mais autônoma dos Estados Unidos. Mas, ao mesmo tempo, eu penso que o momento da Argentina é difícil também, porque estamos dentro de um processo eleitoral. Então, vai ter que esperar para esse processo concluir para definir se a Argentina vai entrar ou não nesse convite que fizeram os BRICS. Porque tem visões muito diferentes. O governo do Alberto Fernandes está de acordo, mas a oposição da Bullrich e do Milei, eles estão contra, porque eles estão mais alinhados com os Estados Unidos. Essa direita radical que surgiu nos últimos anos na América Latina está muito alinhada com os Estados Unidos. Isso é o Bolsonaro,
o Kast no Chile, o Milei na Argentina, os caras da Bolívia que são de extrema direita também. Então, nessa briga entre os Estados Unidos e a China, nessa tensão que existe agora, nova Guerra Fria que alguns chamam, essa extrema direita na América Latina chegou para se posicionar muito fortemente do lado dos Estados Unidos. A gente tem que entender isso, porque eu acho que é uma coisa importante. E então vai ter que esperar para o fim do processo eleitoral. Mas tem uma coisa que é importante: a maioria da população, pela primeira vez desde o retorno da democracia, numa eleição, o peronismo ficou em terceiro lugar. O Milei está pegando parte do voto que tradicionalmente era para o peronismo. De fato, surgiu a agrupação agora peronistas com o Milei, o que faz pensar que algumas dessas pessoas vão ir para lá. Mas 60% da população votou contra a proposta peronista e mais em favor de uma nova proposta de direita mais autoritária que seja capaz de recompor a ordem social. Isso quer dizer que na política externa vai ser difícil pensar numa pronta incorporação da Argentina aos BRICS. Essa é a minha análise. Ariel, você já foi mencionando um pouco dos aspectos internacionais da relação da extrema-direita, e é um processo internacional que no âmbito nacional ele tem suas relações próprias. E na sua opinião, quais são, que você já foi trazendo um pouco, mas se você puder aprofundar agora um pouco, quais são as raízes do avanço da extrema-direita na Argentina? Bom, essa decepção que a gente tem com o resultado dos últimos governos é também um novo mercado que está surgindo, aqui no Brasil tem bastante disso também, dos jovens que estão trabalhando nos aplicativos, como o Rappi, o Uber, tudo mais, e eles sentem que o Estado é um impedimento para eles. Tem um antropólogo, o Pablo Seman, que fez pesquisa sobre isso na Argentina. O Estado eles se tornam libertários como efeito de sua prática cotidiana, assim. Eu quero progredir, eu quero melhorar minha situação de vida, e o Estado está aparecendo aí com um impedimento para isso. Então, e o Milei fala disso. O Milei se apropria desse discurso e fala que o Estado é um impedimento para que a gente possa progredir na sua vida. Então, jovens que antes votavam para o peronismo, hoje estão votando para o Milei. E também tem uma coisa aí que é interessante, que é que na votação das primárias internas, que foi a última eleição, em agosto, o Milei cresceu muito nas províncias, nos estados do interior do país. No sul do país, no norte, na Salta, por exemplo, que é uma província tradicionalmente católica, conservadora, ele cresceu bastante. Na Tierra del Fuego, que é uma província de extremo sul do país, ele cresceu bastante também. São essas províncias do interior os que deram um voto decisivo para a vitória dele. Então aí, por exemplo, em Buenos Aires, na cidade de Buenos Aires, ganhou o Juntos pela Mudança, que é essa direita mais tradicional. O peronismo ficou em mau lugar, como sempre acontece a mesma coisa aí. E o Milei teve tipo 15% dos votos, que é o que ele teve em 2021. Ele não cresceu praticamente. Então, a gente tem que ver que aí tem um fenômeno que de algum jeito, o Milei expressa, como já foi analisado também, uma rebelião do interior contra as grandes capitais. Sei lá, é uma coisa estranha, mas está acontecendo isso, parece também. Então, voto dos jovens de crescimento do peronismo e essa rebelião do interior contra as grandes capitais. Esses são alguns aspectos que a gente tem que olhar para entender o voto do Milei. E o Javier Milei liderou os resultados das prévias, né, recentemente, PASSO, né, que vocês chamam. Sim. E ele segue liderando a corrida eleitoral segundo as pesquisas de opinião. A vitória da extrema-direita expressa no projeto da Liberdade Avança, ela é inevitável ou ainda pode ser impedida? Olha, eu espero que não seja inevitável, mas
é difícil saber, mas o que é difícil também é que quando esse tipo de fenômeno de extrema-direita surgir, vocês conhecem muito melhor pelo Bolsonaro, é uma coisa que não é racional, assim. As pessoas têm, nessa extrema-direita, tem um laço afetivo. Eu estava lendo no outro dia uma entrevista da Carta Capital, falava que o Bolsonaro ainda tem 40% do apoio da população, ainda com o que aconteceu no 8 de janeiro e a corrupção, a pandemia. E então, essa é uma relação muito emocional que o eleitor estabelece com essa liderança. Mesmo com a esquerda acontece a mesma coisa também, com a Cristina, com o Lula e tudo mais. Mas, uma vez que surge um novo fenômeno político assim, com o Milei, que a gente se engaja muito forte com ele, que eles veem ele como um cara que vai recomeçar de novo a Argentina, tipo um messias, ou assim, uma coisa assim, tá difícil pensar que esse fenômeno irracional, assim, de adesão política, muito emocional, possa ser combatido efetivamente agora. Porque mesmo quando nós olhamos a experiência do Brasil, nós vemos que o Lula conseguiu derrotar o Bolsonaro em 2022, depois de tudo que ele tinha feito para destruir a democracia, a situação das pessoas. Não em 2018, quando ele estava chegando, assim, a gente dá um crédito para ele. Bom, nós estamos em nosso 2018, é por isso que é tão difícil também construir assim uma narrativa, uma contranarrativa contra o que o Milei tem criado, que é uma narrativa política muito efetiva. E, na sua opinião, quais seriam as principais consequências políticas, geopolíticas de uma eventual vitória do Javier Milei nas eleições presidenciais lá na Argentina, tanto para a Argentina quanto para a América Latina de conjunto? Bom, seria um fortalecimento da extrema-direita na região, assim como aconteceu no Brasil em 2018. Isso pode fortalecer o Castro, por exemplo, no Chile, né? Que algumas pessoas dizem que pode ser aquele que mais tem as chances para a presidência nas próximas eleições no Chile. E vai gerar maiores conexões da extrema-direita desde a Argentina com o resto dos países que são de extrema-direita a nível internacional. Já está acontecendo essa coisa porque, por exemplo, o Tucker Carlson, que é esse jornalista de extrema-direita americana, foi entrevistar o Milei agora na Argentina, onde Milei promoveu essas teorias da conspiração, de que a educação sexual é um invento para destruir o planeta e para assassinar crianças que estão dentro do corpo das mães e tudo mais. É uma teoria muito conspirativa assim, que ele criou. E foi uma das entrevistas mais vistas do YouTube, que tem 300 milhões de pessoas que já viram isso, já miraram isso no YouTube. Então, provavelmente, tem que falar também de uma coisa que não falei ainda, que é a vice-presidente, a candidata a vice, que é a Victoria Villarruel. Ela é uma advogada dos militares repressores da ditadura. O tio dela foi repressor no centro clandestino de detenção El Vesúvio. Então ela representa essa extrema-direita militar que quer vingança pelos julgamentos que eles tiveram pelas violações de direitos humanos. E ela sabe muito bem colocar-se como vítima, tudo mais, como que ela defende vítimas. E ela é o principal vínculo com o Vox, que é o partido da direita radical da Espanha, que eu acho que é uma das influências mais fortes que a extrema-direita latino-americana tem de fora. Então, provavelmente, se ela chegar à vice-presidência, os caras do Vox vão visitar a Argentina muito mais seguido do que agora, e a Argentina vai virar mesmo um faro para a extrema-direita internacional. Vai ser assim, porque o Brasil foi quando o Bolsonaro estava aí, e a Argentina é um país importante na região, então provavelmente vai acontecer isso. Deixa eu fazer só uma pergunta, um plus aqui do que a gente está... Você mencionou que aqui no Brasil nós chamamos de pauta de costumes, né? Foi chamada de pauta de costumes o tema da liberdade sexual, das pessoas LGBT, QIA+,
as mulheres, na luta pela legalização do aborto, que lá na Argentina foi legalizado, né? Foi descriminalizado, né? o aborto. E é inclusive muita inspiração para o movimento feminista aqui no Brasil, o movimento LGBT, se nutre muito assim. Você pode mencionar mais um pouco como é que tem sido utilizado? Aqui também teve o tema da escola sem partido, né, para evitar doutrinação marxista nas escolas, uma grande falácia que aqui no Brasil foi declarado inconstitucional, né? Como que tem sido utilizada essa pauta da proibição dos costumes, da liberdade do corpo, do direito reprodutivo das mulheres? Como que tem sido utilizado na campanha Milei? Bom, eu agradeço a pergunta, porque eu acho que esse é um bom ponto que eu tinha um pouco esquecido. Mas uma das coisas que mostram as pesquisas qualitativas e tudo com os jovens é que um grande ponto de apoio que o Milei tem é o antifeminismo. Assim, com a aprovação do direito ao aborto na Argentina e com o crescimento do movimento feminista, isso tem gerado nos homens jovens, tipo adolescentes, assim, uma rejeição forte a isso, o antifeminismo. Então, o Milei encarna esses valores, as pessoas que estão perto dele também, e eu acho, e as pesquisas mostram, que o antifeminismo, assim como foi também com o Bolsonaro, né? Porque tem, por exemplo, essa pesquisa da Rosana Pinheiro Machado, que fala que no Brasil os jovens homens votavam no Bolsonaro também pelo antifeminismo, com uma das razões que explica o voto. E na Argentina está acontecendo uma coisa semelhante também. Além de que na Argentina esses direitos das mulheres têm progredido bastante, têm avançado bastante nos últimos anos. Então é provável, com essa aprovação do direito ao aborto, com o crescimento do feminismo, mais do que no Brasil ainda. Então é provável que a reação contra isso seja ainda mais forte na Argentina, precisamente como resposta aos avanços que tem acontecido na Argentina nos direitos das mulheres. Bom, voltando, vamos fazer nossa última pergunta a você, Ariel. No eventual segundo turno disputado por Milei e Massa, que é o atual ministro da Economia do governo peronista, na sua opinião, qual deveria ser a postura política das forças de esquerda e dos movimentos sociais argentinos? Bom, essa é uma questão difícil mesmo, mas eu acho que é importante apoiar qualquer candidato que esteja na frente do Milei em segundo turno, seja a Patrícia Bullrich, seja o Sergio Massa, porque a questão é democracia e autoritarismo, assim, porque esses fascismos, neofascismos que eles representam, uma vez que esses caras chegam ao poder, eles legitimam a barbárie, assim, a violência, os ataques às minorias, o desprezo pela democracia. Então, quando você entra, você sabe muito melhor, no Brasil, quando você entra nessa roda de violência, de autoritarismo, você vê como isso começa, mas ninguém sabe como termina, entendeu? Pode terminar com golpe de Estado, pode terminar com assassinato a muita gente por pensar diferente, pode terminar com a volta de uma ditadura, sei lá. Então, é importante entender que qualquer dos outros candidatos, seja Bullrich, seja o Massa, eles garantem a continuidade do sistema democrático para os próximos 4 anos. Então, você vai poder votar de novo, você vai poder fazer oposição em liberdade contra qualquer um desses governos. E, no caso do Milei, eu não tenho certeza, além disso, eu tenho bastante desconfiança do que possa acontecer com essas coisas no caso de uma vitória dele. Então, eu acho que a gente tem que defender a qualquer candidato que esteja em segundo turno contra o Milei para preservar a democracia e a liberdade de expressão. Foi assim que nós fizemos aqui, né? Fizemos a campanha Lula para derrotar Bolsonaro, né? Foi ainda muito apertado, mas hoje nós estamos vendo que na experiência da classe trabalhadora é muito diferente ter um governo Lula, né, com todas as questões das alianças.
de ter passado por um governo Bolsonaro. E, bom, a gente encerra aqui toda a solidariedade aos argentinos, aos hermanos que estão aqui do lado. Ariel, muitíssimo obrigado pela entrevista, por partilhar seu conhecimento conosco, para a gente poder aprender. Estamos juntos aí, irmãos. Bom, muito obrigado para você, para o pessoal da Esquerda Online, e acho que a gente tem que intercambiar mais essas experiências, especialmente para nós, na Argentina agora, nós temos que aprender bastante daquilo que vocês viveram com o Bolsonaro em 4 anos, que é uma experiência muito importante para nós agora. Obrigado. Sim, valeu.